Olá pessoal, no vídeo de hoje eu trago para vocês uma análise das últimas provas de proficiência da Universidade Federal de Goiás, a UFG, o calendário das provas de 2024 e também o que podemos esperar das provas de 2024. Meu nome é Lorena Luna, sou professora de inglês há 13 anos e há 5 anos eu preparo alunos para todas as provas de proficiência de mestrados e doutorados. Então, pessoal, vamos primeiro começar pelo calendário das provas desse ano de 2024, certo? E depois a gente vai passar para o computador para eu mostrar para vocês como são as questões, o que é que aparece nessas questões, analisar elas um pouco. Lembrando que este não é um vídeo de resolução de prova, tá? Muita gente assiste esse tipo de vídeo e fala nos comentários, mas devia resolver a prova, queria uma resolução. Tem uma playlist de resolução de provas neste canal. Então, nestes vídeos eu resolvo as provas. Este é um vídeo para mostrar a vocês o que é que cai na prova, o que esperar da prova, alguns detalhes, certo? E também o que você estudar para a prova, certo? Então, não tem como eu fazer um vídeo de resolução e isso ao mesmo tempo, porque vai ficar enorme. Os de resolução já são grandes, tá? Então, esses vídeos são separados. Acredito que depois desse vídeo vai sair a resolução da UFG das últimas provas, uma das últimas provas de 2023, certo? Então, vamos lá. Então, começando aqui pelo calendário das provas, a primeira já está com as inscrições abertas e vão até o dia 15 de fevereiro, certo? A UFG oferta provas de inglês, espanhol, francês e italiano. As provas desse edital, que vai até o dia 15 de fevereiro, acontecerão de 11 a 14 de março, porque são várias aplicações, certo? Inclusive, eles estão com um limite de inscrições, tá? 120 vagas para cada turno. São 3 tipos de provas, de manhã, de tarde e de noite. Então, você precisa fazer logo aí a sua inscrição. O edital 2 de proficiência online, certo? O edital 1 é online também e o 2 também. Então, o 2 vai abrir dia 2 de maio e as provas serão de 1 a 4 de julho. E aí, depois desse online, eles vão ter uma prova presencial para quem está aí por perto da UFG e pode fazer essa prova presencial. Esse edital presencial vai abrir no dia 10 de julho e as provas serão de 9 a 12 de setembro. O último edital da UFG abre dia 1º de outubro e as provas online serão de 18 a 21 de novembro, sendo essa a última aplicação do ano, certo? Então, tem bastante tempo para se preparar e tem bastante opções de provas da UFG, certo? As provas da UFG duram 2 horas. É um tempo mais do que suficiente para você fazer uma prova. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês e a gente vai analisar essas provas. Então, pessoal, aqui estão as provas, tá? Da UFG. Então, eu trouxe o edital 2, 3 e 4 de 2023. Não trouxe um porque o 1 e o 2 são muito parecidos, certo? Então, na verdade, até o edital 3 foi super parecidas as provas. Só no último edital que mudou. Então, aqui a gente tem, no edital 2 da prova de inglês, eles têm vários tipos, tá, gente, de provas. Ou seja, vários modelos, vai depender do horário que você fez, mas foi sua prova. Então, aqui a gente tem a primeira prova do edital 2, eu acho que foram 2 modelos. Prestem atenção numa coisa, a UFG ama temas atuais e temas relacionados ao Brasil, certo? Aqui a gente tem, violência na escola. A gente vai ter também sobre o povo originário, certo? Os indígenas. Essa primeira prova são 2 laudas de texto, certo? Um texto com 2 páginas e 5 questões de múltipla escolha. A UFG não está mais colocando questões abertas em suas provas, apenas questões de múltipla escolha, com 4 alternativas. E como são as questões? Os enunciados são em português e as alternativas também.
Então, aqui, para você que pensa que uma prova de proficiência é só ler e entender e colocar lá o que entendeu, não é assim. Para ler, você precisa ter estrutura, entender a estrutura do idioma, você precisa ter vocabulário e, principalmente, estratégia de leitura, porque isso aqui não é uma leitura comum, isso aqui é uma prova, tá? Então, a gente tem que ir estrategicamente. Lembrando que isso também, esse vídeo não é um vídeo de resolução de prova. O vídeo de resolução de prova vai sair na próxima semana. Olha só, essas questões aqui são puramente de interpretação, tá? O que é uma questão de interpretação? É uma questão que busca o que está dizendo no texto. Você vai ter que ler o texto, claro, né? Você vai ler com estratégia, vai, enfim, tudo isso, e vai responder as questões de acordo com o texto. Nessa prova aqui, especificamente, não tem questões de vocabulário, não tem questões de gramática em si, certo? Mas a UFG gosta de botar gramática sim. Então, se você quer se preparar para essa prova, temos um curso Pocket para a proficiência da UFG, certo? O link vai estar aqui na descrição. Ah, gente, eu pensei que todas eram de interpretação, mas tem uma de tradução aqui, ó. Qual a tradução correta para Presidents of Ohio Base, barará, barará? E aí você vai escolher qual dessas representa a tradução correta, certo? Então, assim, é uma tradução bem tranquila essa, tá, gente? Você não precisa escrever, enfim, é só escolher. Tá? Então, essa prova interpretação e uma de tradução. Vamos ver a segunda prova deste mesmo edital. Foi sobre inteligência artificial, eu disse a vocês, só temas atuais e relevantes. E aqui temos 2,5 páginas de texto. Vocês podem encontrar todas as provas lá no Casely, tá? No próprio site do Casely, eu vou deixar aqui também para vocês. Então, aqui a gente tem 5 questões de múltipla escolha e vamos olhar sobre o que são essas questões. E aqui a gente tem uma prova de interpretação, temos também duas questões de tradução, tá? Mas é o seguinte, tradução e vocabulário ao mesmo tempo. Por quê? Porque são palavras e são expressões e não vocabulário, tá? Escolha a opção com as traduções corretas de beyond e still as good as. Então, para vocês escolherem a tradução melhor. Essa prova tá resolvida, tá, gente? Aqui no canal, certo? Vou deixar no fim para vocês verem o vídeo. Então, aqui a gente tem e mais uma aqui, ó, de tradução. Escolha a opção correta. Escolha a opção correta de quê? Da tradução, tá? Então, aqui você vai ler isso aqui e vai escolher qual dessas é a tradução. Então, é isso. As duas, 5 questões de múltipla escolha, umas com tradução mais do que a outra. Mais uma prova deste edital 2. Vamos ver aqui o tema. Esse tema aqui foi o mais aleatório que eu achei, assim, que foi sobre Cleópatra e tal, mas provavelmente eram coisas que estavam saindo na mídia e eles gostam disso, tá? E aqui tá falando sobre Netflix, redes sociais, então, assim, é um tema atual também. Eles colocam aqui, ó, o artigo completo e a data, certo? Então, a gente tem questões de interpretação e questões de... Mesma coisa da outra, ó. Traduções corretas de but, whether, besides, nonetheless. Isso aqui são marcadores discursivos, palavras de ligação, etc. Conjunções, tudo entra aí, tá? Temos um vídeo no GT, esse canal tá cheio de vídeo, tá? Então, temos um vídeo sobre palavras que vão aparecer na sua prova de proficiência e você pode assistir para ver que essas palavrinhas aí vão aparecer. Acho que lá tem besides, eu não lembro se ainda não delete, mas é nessa classe de palavras, tá? Aqui também, ó, mais uma tradução e mais uma de interpretação. Então, resumindo, edital 2, os textos tinham 2 a 3 laudas, 5 questões de múltipla escolha, tradução e interpretação, certo? Esse foi o edital 2. Então, vamos para o edital 3. No edital 3, olha só, já começamos aqui com temas brasileiros, tá? Aqui dos quilombolas, nesse caso, comunidades quilombolas no Brasil. Vamos ver aqui, texto com 3 laudas e um pouquinho grandinho esse. Então, aqui a gente tem todas de múltipla escolha, tá? Então, temos de interpretação, ó, de acordo com o texto, de acordo com o texto. Que palavra abaixo não corresponde à ideia expressa pela palavra gargantua, no 11º parágrafo?
loucura, né? Umas palavras doidas aqui. A opção incorreta. Então, aqui a gente tem uma de tradução. Na verdade, essa aqui não é de tradução, essa aqui vai ser de sinônimo, tá? Isso é uma questão de sinônimo. E o resto de interpretação. A segunda prova do edital 3, a importância da estupidez na pesquisa científica. Certo, gente? Aqui é bem interessante isso. Detalhe, não interessa se o texto é interessante, tá, gente? Vocês estão lá para resolver prova e passar. Não é para ficar, "Ai, que texto interessante, deixa eu ler", nada disso. Sejam objetivos. Aqui temos ele temos o link dele, interpretação, temos uma de tradução, mais uma de tradução aqui, model thought, bumble along, waiting to. Umas expressões assim bem difíceis essas, porque não são expressões comuns, mas pelo contexto a gente consegue fazer, tá? Então, duas de tradução e o resto de interpretação, 5 questões. Vamos para o próximo. O próximo edital está falando sobre civilidade na sala de aula, em outro das nossas responsabilidades de instrução. Então, é bem diferente esse tema. Duas laudas de texto, temos questão de tradução, significado mais próximo, tá, gente? Não existe esse negócio de tradução ao pé da letra, não. Depois eu gravo um vídeo para vocês falando sobre isso. Aqui de interpretação, aqui também interpretação e aqui mais de tradução. Então, gente, mesma coisa, tá? Umas duas de tradução, o resto de interpretação. 3 de interpretação. Esse foi a última prova do edital 3. Textos, 2, 3 laudas, 5 questões de interpretação, tradução e interpretação, certo? Vamos para o último edital do ano, que foi o mais diferente, certo? Então, a gente tem esse modelo 1. Temas são sempre naquele mesmo universo de temas. Temas importantes, temas do Brasil também, certo? Olha só, Learning from Brazilian Indigenous Peoples. Gente, já caiu esse tema na UFG. Essa é a segunda vez. Em 2020, caiu sobre povo indígena brasileiro. E eu lembro, sabe por quê? Porque os alunos ficaram enlouquecidos porque tinha peoples. E aí, por que peoples, se people já está no plural? Peoples se refere a povos, certo? No caso aí, a indígenas peoples, são povos indígenas, tá? Então, eu lembro bem disso aí. Tá vendo, gente? Eu costumo prever os temas da UFG, tá? Então, olha só, o texto grandinho, tá? 2 laudas e meia, quase 3. Foi adaptado disso aqui, ó, The Australian Journal of Indigenous Education. Não está disponível o link, ou seja, não dá para ler, né? E olha só, vamos de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 questões. Sim, a UFG aumentou as questões. E isso é bom, tá, gente? Por quê? Porque quanto mais questões, mais vocês têm opções de errar. Porque se você tiver só 5 questões, você pode errar pouquíssimo, já que a prova vale 10. Então, se tem 9, você pode errar mais. Então, eu acho que isso melhorou bastante. E aí, vamos ver os tipos de questões. O assunto principal do texto. Segundo o texto, o que é buen vivir? Já nosso, em espanhol, né, aqui. De acordo com o texto, tá? Olha só, interpretação. Vamos ver aqui, essa aqui, ó. Traduções mais corretas no contexto do texto, tá, gente? Contexto de texto. Não existe tradução ao pé da letra. Tradução ao pé da letra, ou seja, a tradução exata da palavra. Não tem como ser, não existe uma tradução exata. Assim, ao meu ver, tá? Por exemplo, se eu coloco uma palavra no tradutor, ou se eu olho no dicionário, ela vai me dar várias palavras, todas sinônimos entre si. Não tem como a gente dizer, a tradução disso é isso e pronto. Mas ela pode ter outras traduções. Aqui é a opção mais correta para a tradução. Aqui tem uma tradução até grandinha, e eles colocam aqui, ó, bem legal essa. Gostei deles terem aumentado o número de questões, gente, porque 4, 5 questões era muito pouco. Então, vamos lá para o modelo 2. Esse aqui vai ser resolvido aqui no canal, acho que sai na próxima semana, a resolução dessa. É bem grande aqui, ó, 1, 2, 3...
3,5, Lauda. Eu escolhi a maior para resolver. Então, aqui a gente tem, de acordo com o contexto, interpretação também, essa também, mais uma, também interpretação. Aí aqui a gente tem a melhor tradução, Snap Out, MacGyvering. Então, são questões bem interessantes essas. Então, aqui são 8 questões. Aquela foi 9, essas foram 8. Também, bem interessante o tema, Are audiobooks as good for you as reading? Então, os audiobooks são tão bons para você quanto ler? Veja o que os experts dizem. Aqui está o que os experts dizem. Então, vamos ver a terceira. A terceira, mais um tema relacionado ao Brasil, a Amazônia, tá? Claro que a gente sabe que a Amazônia não está só no Brasil, né? Ela atravessa aí as fronteiras. Mas, confesso que eu não li esse texto ainda. Temos uma, duas, três e meia. 3 lados e meia. E a gente já começa com a questão de sintagma verbal. Gente, examine o sintagma verbal. Isso aqui você já tira você de tempo. Porque você vai dizer o que danado é um sintagma verbal. Para eu colocar aqui, eu não sei. E marque a explicação correta para o uso do verbo auxiliar. Aí você não sabe o que é verbo auxiliar, o sintagma verbal, você não sabe nada do que é isso. Está perguntando o que o verbo auxiliar aqui, a explicação correta para o verbo, né? Então, ele vai perguntar por que esse verbo, o verbo auxiliar é did, tá, gente? Ó, o verbo auxiliar. Por que a ação ocorreu no passado? Por que uma ação com efeito no presente? Para dar ênfase. Isso aqui é gramática, tá? Isso aqui é gramática pura e simples. Não é uma gramática difícil, não é, tá? O nosso curso, a gente vê isso também, essa estrutura, eu chamo de estrutura porque é uma estrutura, você não precisa se aprofundar tanto na gramática. Sintagma verbal. É porque eles colocam de uma forma tão difícil que aí o aluno fica meio confuso. Então, características urbanas, aqui também de interpretação. Olha mais gramática aqui. Explique o uso do past perfect no sintagma verbal. Vou colocar uma aula de sintagma verbal, explicando o que é um sintagma verbal, caso os meus alunos encontrem uma questão dessa e fiquem nervosos. Então, has also been, pelo fato. Grupo nominal, oba, voltou. Voltaram os grupos nominais nas provas de proficiência. Gente, a UFG gostava muito de questões desse tipo e agora voltou, né? É bom, é uma questão fácil, não é uma questão tão difícil, mas tem que saber grupo nominal. Mais verbinho aqui, ó. Qual o significado do verbo to boast, do sintagma verbal? E aqui mais uma de interpretação, mais uma de interpretação, mais interpretação também. Aqui também foram 10 questões essas. Teve uma com 8 questões, teve uma com 9 e uma com 10. Tá? Então fica entre 8 e 10 questões. Eu acho que essa prova foi um pouco mais difícil, esse modelo aí. Então, edital 3, textos maiores, mais questões de 8 a 10, enunciados em português e alternativas também. Agora, a UFG também tem gramática, certo? Dentro da prova e tradução. Então, vamos ver como é que vai ser a prova agora de março. Vai ter uma prova em março e vamos ver. Então, a gente tem que ficar preparado para qualquer coisa. Aqui a gente viu que a UFG manteve um padrão de questões de múltipla escolha, né? Então, eu já li o edital de trás para frente e eles não falam nos tipos de questões que vai ter. Então, é pensar que serão questões de múltipla escolha, certo? E esperar por interpretação, é claro, é básico, tradução e um pouco de gramática também. Tem que esperar por tudo isso. Tradução, incluindo aí vocabulário, certo? Então, vocês têm que estudar isso, estrutura da língua, vocabulário, estratégia de leitura, tradução, né? Dar uma prática aí também da tradução. Isso aí vocês precisam estudar para todas as provas de proficiência, tá, gente? Não tem isso de, essa prova só cai tradução, então eu só vou estudar tradução. Não. Primeiro, a gente tem que entender a gente tem que entender a estrutura da língua para ler, para fazer tradução, para entender um texto, para fazer uma questão dessa de interpretação, tá, gente? Para tudo. Então, estrutura da língua
E para ler, a gente também tem que ter vocabulário, porque não adianta ter só estrutura se não tem vocabulário. E não adianta vocabulário sem estrutura, porque vocabulário você não vai ver palavras soltas, não se traduz palavra por palavra. Então, para ler, tem que ter estrutura e estratégia também, certo? Então, se liguem nisso aí e boa sorte nas provas. Vai sair o vídeo na próxima semana com a resolução de uma dessas provas. Então é isso, pessoal. Se você quer se preparar para a prova de proficiência da UFG, temos um curso Pocket exclusivo para o UFG, com assuntos que realmente caem na prova, certo? Para que você não perca tempo e já vá se preparando, tá? O link do curso está aqui na descrição do vídeo e eu espero vocês como meus alunos. Então é isso, eu espero que vocês tenham gostado também do vídeo. Deixa teu like aqui e não se esquece de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Tchau!